Esse psicopata solitário sequestra mulheres e leva para o meio do nada para praticar atrocidades. Mas tudo muda quando, junto com uma das vítimas, vem um garoto e ele decide transformá-lo em seu sucessor. Assista comigo Acorrentados e entenda por que você não pode confiar nem na sua sombra. O plot twist aqui é simplesmente surreal. Mas antes, se você curte suspense psicológico de verdade, daqueles que fazem você duvidar da própria cabeça, meu livro tá nos comentários fixados. É perfeito para quem tá começando a ler agora porque não é muito longo. Mas será que você consegue descobrir quem é o vilão antes do fim? Vai lá depois do vídeo. A gente já começa vendo um cativeiro sinistro, com um garoto abrindo uma caixa cheia de habilitações. A campanha toca e ele corre para abrir a porta antes de 10 segundos. Bob entra arrastando uma mulher e elogia a rapidez do garoto. 8 semanas antes, conhecemos Sarah e Brad, pais do garoto sem nome. Brad os leva ao cinema e antes de sair, ele insiste que a mulher volte de táxi, não de ônibus. Após insistir muito, ela aceita. Depois de assistirem ao filme, os dois pegam um táxi que estava passando por perto. Ela avisa ao marido que estão voltando e minutos depois percebe que o motorista está fazendo o caminho errado. Ela tenta avisar Brad, mas agora o celular está fora de área. Sarah pede para o motorista parar, e ele a ignora. Alguns minutos depois, eles chegam a uma fazenda afastada da cidade. Bob desce do carro e coloca a mulher para dormir. Já em sua casa, ele deixa o garoto no táxi, na garagem, e arrasta Sarah para dentro de casa. Ela pede para o filho tapar os ouvidos, já sabendo o que vem a seguir. O garoto chora. Horas depois, o psicopata volta e o leva para dentro da casa. O menino chuta os Países Baixos do meliante e leva uns tapas. Bob diz que ele não jantará. Essa é a punição. Ainda diz que Sarah nunca mais voltará. O garoto chora, a chamando. Horas depois, Bob diz que não o queria, mas já que está lá, vai usá-lo como empregado. Para os mais atentos, essa fala dele é uma pista. Eis o trabalho: limpar tudo, fazer comida e servir. Só come depois de Bob, e apenas o que sobra no prato. Ele o treina colocando uma espécie de campainha na porta. Sempre que toca, Bob estará trazendo mais uma com ele. E o menino precisa abrir a porta em 10 segundos no máximo. E ainda tem mais. Toda noite ele precisa folhear o jornal procurando notícias de pessoas femininas desaparecidas, recortar, pegar as habilitações e o dinheiro das pessoas que Bob traz. Se fizer algo errado, o garoto será castigado. Ele explica tudo isso enquanto a gente vê o psico enterrando as pessoas no porão com a ajuda do menino, que agora foi batizado por Bob como Coelho. Semanas depois, ele vê notícias do próprio desaparecimento no jornal. E, se você ainda não percebeu, a gente já tá no presente novamente. Outra coisa, não chamaria o garoto de Coelho, apelido desconfortável. Vou batizar de Peter. Peter sobe até o sótão, quebra uma janela e sai para o telhado da casa. Porém, Bob já estava lá fora esperando, dizendo que sabe tudo o que ele vai fazer. Peter grita por ajuda, mas estão no meio do nada. Enquanto joga pedras nele, Bob o encoraja a tentar fugir, mas acaba desmaiando o coitado com uma pedrada. Já nos próximos dias, Peter fica acorrentado e vemos que Bob tem um ursinho com câmera no local onde pratica seus atos. Dias depois, ele volta com outra mulher e, no final, Peter limpa tudo. À noite, os dois assistem TV. Um tempo depois, enquanto trabalha como taxista, Bob pega um pai e filho, onde o pai bate e xinga o filho. Bob tem flashbacks dele próprio apanhando o pai. De volta em casa, ele surta sozinho e chora. Com certeza, levar umas pancadas do pilantra do teu pai é motivo pra tu fazer o que faz, né, Bob? Ele entra, e olha só. Peter já é um adulto. Como o filme não mostra quanto tempo passou, na minha percepção, se passaram 9 anos, porque o garoto já deve ter pelo menos 18. Bob conversa com ele sobre Brad, querendo entender a relação dos dois. Peter não responde. Então, ele diz que vai ensinar tudo o que o garoto precisa para viver. Ou seja, ele quer ser o pai de Peter e dá um livro de biologia. Peter pergunta por que estudar. Ele responde que educação é tudo e faz uma analogia sobre quebra-cabeças, como se as pessoas pudessem ser desmontadas. Se é que vocês me entendem. Bob continua dizendo que se ele aprender tudo sobre o corpo humano, talvez case com ele. Peter diz que nunca fará isso. O psicopata fica bravo e mostra uma notícia de jornal falando que o pai de Peter casou-se novamente. E diz que o garoto só tem ele agora. Peter decide estudar. O tempo passa e Bob estuda com ele. Com material orgânico, se é que vocês me entendem. Depois de monitorar a próxima mulher, a leva para casa. Ela consegue fugir do quarto e pede ajuda a Peter, que fica paralisado, sem saber o que fazer. Bob aparece e finaliza ela. Após isso, Peter costura a bochecha do infeliz. E agora eu pergunto a vocês, você depositaria a agulha nos olhos dele ou não? Pausa o vídeo e comenta aí.
Dias depois, os vemos jogar. As habilitações das vítimas viram cartas para memorizar. Quem lembrar mais informações, ganha. Peter mostra que lembra de todas. Dias depois, enquanto limpa as coisas da última mulher, ele encontra um estilete. Bob dorme e tem um pesadelo, onde chega com seu irmão em casa. O pai surta, bate nele e o obriga a fazer saliência com a mãe. Ele chora desesperado. Peter se aproxima, então ele acorda. Dias depois, Bob sai para caçar novamente e volta com Marlee, uma coitada embriagada que mal sabe onde está, apenas para mostrar para Peter onde fica a artéria carótida. Antes de dormir, Peter tem pesadelos e grita igual Bob. No dia seguinte, o psicólogo mostra um anuário escolar como se fosse um cardápio e manda Peter escolher. Ele se recusa. Bob dá um sermão, o chamando de filho, solta sua corrente e, por hora, aceita. Nos próximos dias, Bob vê notícias sobre os desaparecimentos e tira sarro da incompetência da polícia. Peter mostra o álbum que Bob o obriga a fazer com dados das mulheres. O garoto pergunta por que ele é assim, e Bob responde que as mulheres o forçam e pediram por isso apenas por nascerem. Peter discorda, fazendo o doente surtar, dizendo que ele precisa de uma mulher. Então ele adormece. Na manhã seguinte, novamente com o anuário em mãos, Peter o obriga a escolher uma garota. Então ele vai buscá-la. Interessante que o cara vê as ruas como um cardápio gigante, sempre usa o mesmo carro e age na mesma cidade há anos. E a polícia não pega. Ele consegue a garota e chama Peter para o quarto. Bob insiste e diz que se fizer, ele estará provando que é de confiança. Sem saída, Peter vai com ele. Bob diz para a garota que é a primeira vez de Peter. Pega uma faca e diz que se ele não fizer, ele fará. Então deixa a faca com ele e os tranca. Ela se apresenta como Andy e fala que tem 18 anos. Peter se apresenta como Coelho e fala que não quer machucá-la. Ela tenta fazer ele usar a faca contra Bob, mas ele diz que não dá. Conversa vai, conversa vem, ele fala que tá lá desde os 9. Ela oferece o corpo para sair viva dali. E Peter explica que o buraco é mais embaixo. Ela fica desesperada e então manda ele tocar nela. Peter a abraça com todo cuidado, perguntando se está machucando. Então passa a lâmina na barriga dela, só para dar um friozinho mesmo. Andy pede para não fazer isso. Bob vai ver como estão as coisas e grita com Peter. Então ele crava a lâmina nela e manda Bob deixá-los a sós. Algum tempo depois, ele a arrasta pro porão. Rapaz, que bicho pilantra. Trocou de lado mesmo. Deixa o like se você confiava no Peter. Então ele vai até Bob dizendo que quer caçar com ele. Bob fica orgulhoso. No dia seguinte, o psicopata o presenteia com uma cadeia, além de um terno, dizendo que é presente de formatura. E só agora percebi que ele só sentava no chão. À noite, os dois saem no táxi. Bob fala como se estivesse realmente brincando com o filho. E olha o comentário dele sobre as mulheres. Toda recatada. Como se ela nunca tivesse Peter se mostra sem coragem. Então Bob diz que vão voltar e assistir ao vídeo da primeira vez de Peter, que fica assustado em saber que foi gravado. Ele pede para Bob não fazer isso, mas é ignorado. A polícia passa ao lado e Peter se esconde. Então Bob percebe, no reflexo de uma janela, que Peter escreveu "socorro" com um batom na porta do carro. Então vemos o que realmente aconteceu antes. Peter colocou a lâmina em um local não letal de Andy para enganar Bob. Ela entende a situação e colabora. Peter faz os primeiros socorros como pode e diz que ela ficará bem por pelo menos 2 dias. Dá uma lanterna e um canivete a ela e a coloca no porão. De volta ao presente, ela ouve o carro deles voltando. Bob deixa o garoto desacordado no táxi e entra, procurando Andy. Peter acorda e arromba a porta. No porão, Andy consegue passar o canivete nas pernas de Bob, mas ele se recupera e ataca. Peter finalmente chega. Os dois trocam socos até Peter conseguir vingar todas as vítimas. Andy também sobrevive. Peter enterra ele no mesmo lugar que as garotas e vai até a casa do seu pai, Brad, que após o reconhecer, o abraça emocionado. Aliás, o nome verdadeiro dele é Jim. Brad o convida para entrar. Maria, a esposa de Brad, conforta Peter. Brad faz várias perguntas ao filho, que responde que a mãe foi finalizada, e entrega uma carta a Brad, perguntando por que ele a deu ao irmão. Maria diz que ele não tem irmão. Peter chora revoltado. O filho do casal aparece e Brad manda a família os deixar a sós. Peter continua dizendo que sabe de tudo. Brad pagou seu irmão Robert para sumir com os dois. Sim, Bob e Brad são irmãos. Enquanto isso, Maria lê a carta com a foto dos dois. Peter diz que vai denunciá-lo. Brad incorpora o capeta, bate nele e o manda embora. Maria o defende e leva uns tapas também. Então, Peter bate no coco dele com esse negócio aí e salva Maria, além de se vingar. Ele fica desolado enquanto ela quebra a casa toda. Maria, toda carinhosa, diz que vai ficar tudo bem e o manda sair. Então liga para a polícia e diz que homens invadiram a casa e finalizaram o marido dela. A mulher teve 2 minutos de tela e já é a melhor personagem. Peter volta para a casa de Bob e aparentemente vai viver por lá mesmo. E fim.
Falando do filme, é muito bom mesmo. Você fica tenso do início ao fim. E o plot twist final, quando revela que o Bob é irmão do Brad, me pegou total de surpresa. Agora, um elogio extra. O filme tinha várias chances de apelar para aquelas cenas quentes. E não faltou oportunidade, mas eles seguraram a mão e ficou ótimo assim. As atuações também mandaram bem. O Vincent D'Onofrio como Bob tá assustador e o Evan Bird, que faz o Peter adulto, tá excelente. Pontos negativos. A linha do tempo não é muito clara. Você fica meio perdido e não sabe quanto tempo se passou. Outra coisa. Aparentemente Peter não denunciou Bob. Beleza que o cara já se foi, mas ele agiu durante anos e explanar tudo para que as famílias encontrassem as desaparecidas era o mínimo. Então é isso. Se curtiu, vai lá na Amazon ver meu livro ou clica no próximo vídeo. Fui!